Aí no verso 38 ele diz: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que entrou Noé na arca. Veja bem, quando eu vejo esse texto, eu entendo que Jesus ele não estava aqui a princípio enfatizando a questão moral da sociedade, a maldade do povo, que havia aumentado em muito, como diz lá o texto lá em Gênesis, que a iniquidade e a maldade, a perversidade do coração do homem era uma só. Era só que o homem pensava em fazer o mal, em praticar o mal. A sociedade estava totalmente declinada, deteriorando-se, apodrecendo-se. Então, mas não era sobre isso que Jesus estava falando, não era só sobre isso. Ele estava falando a respeito de que essas pessoas, elas se preocupavam muito mais com os assuntos do dia a dia, com os assuntos corriqueiros. Veja o que ele diz: eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eles não ligavam para a mensagem de Noé. Noé se levantou pregando a palavra de Deus e dizendo que viria um dilúvio, e que o povo deveria se arrepender. Queria construir uma arca, porque viria grande chuva sobre a terra e mataria todos. E pregou isso. Mas aí, imagino eu que o povo, a princípio, no início, logo olharam para Noé e acreditaram. Mas o tempo se passou e ele foi pregando, aproximadamente 120 anos pregando, olha só, 120 anos pregando essa mensagem. E aí eu acho que nesse decorrer do tempo, o povo foi se afastando, foi voltando para os seus afazeres, foi voltando para o seu dia a dia, dizendo: isso não tá, esse falador está falando e nada está acontecendo, não vai acontecer. Que chuva, o que é isso? Não sabia não que era chuva, não havia chovido sobre a terra. E então eles se afastaram. E é disso que Jesus está falando. Que naquele tempo que Noé estava pregando, o povo se voltou apenas para o seu eu, para as suas coisas, para o seu dia a dia. Se preocupavam demasiadamente com o que comer, com o que beber, com o que iria casar, separar. Agora, vamos olhar para o dia de hoje. Olhe para o dia de hoje. Não é semelhante? Alguns dizem e repetem talvez o mesmo discurso daquele povo daquela época. O meu pai, a minha avó já falava da volta de Jesus e nunca veio. Eu era criança quando eu via isso, e hoje já sou velho e Jesus não voltou ainda. Alguns aí casam, separam, vivem suas vidas, estão muito mais preocupados com os prazeres da carne, com o dia a dia, preocupados demasiadamente com as coisas do mundo. Aqueles que se dizem cristãos e religiosos, talvez vá à igreja uma vez por semana, alguns uma vez por mês, vão aos domingos, cumprem um ritual, apenas aquele momento de 1h30, e depois voltam às suas casas e não se preocupam mais com isso. Isso quando bom, mas a maioria não está preocupada com isso. Estão muito mais preocupadas e vivem seu dia a dia sem preocupação com a volta de Cristo, com o que Ele disse a respeito da sua vinda. É Cristo, repito, é Jesus que falou aqui, é Ele que está dizendo. Haverão alguns sinais, e sabe o que mais me espanta? Você está me ouvindo aí na sua casa, no seu lar, que está aqui nos ouvindo, é que aqueles que se dizem cristãos, que estão na igreja, e aqui me dirijo aos cristãos evangélicos, esses, o que me assombra é que esses não percebem. Ainda há de se aceitar que aqueles que estão no mundo, que não entendem, que não leem a Bíblia, que não têm o Espírito Santo, eles não consigam entender, porque a palavra de Deus diz que as coisas espirituais, elas só podem ser entendidas no Espírito. E o homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente.
É o que diz o apóstolo Paulo. Então só o homem espiritual consegue discernir o que é espiritual. Então, isso me leva a pensar e a refletir sobre aqueles que estão dentro de uma igreja e não conseguem perceber estes sinais. Ou não conseguem discernir a mensagem do Evangelho. Ao que me parece, estão na igreja, são apenas religiosos e não são homens ou mulheres espirituais. O que eu quero dizer com isso? Neles não habita o Espírito Santo. Essa é uma verdade. E infelizmente muitos estão assim dentro da igreja, perdidos, mortos espiritualmente e não conseguem ver os sinais da vinda de Cristo. Sabe por quê? Outro ponto é porque o homem de hoje, o homem moderno, é um homem imediatista. Ele acha que controla o tempo. Ele acha que tem o tempo em suas mãos, só que o tempo, para Deus, é algo que não o afeta. Deus é atemporal. Então, um dia ou 1000 anos para Deus é como o dia que se passou. Então, a sua volta, a volta de Cristo, para o próprio Deus, é hoje, é agora. É o tempo dele, é o tempo que não é o Cronos, mas é o Kairos. Mas para nós que vivemos dentro do tempo feito por Deus, 50 anos, 70 anos, 80 anos são muito tempo. E aí a gente acha que já tem 80 anos que eu ouço essa palavra e Jesus não voltou. Mas isso é poeira diante daquilo que Deus fala sobre a eternidade. Então a grande questão não é o tempo, não é o momento, de forma geral, que Cristo vai voltar, mas os sinais da sua vinda. E os sinais estão hoje claros. E quando eu falo que os sinais estão claros, eu não quero falar só do hoje, agora, 2024, o ano que nós vivemos. Eu estou falando já de um período longo. E eu posso falar que os dias dos sinais da vida de Cristo são claros depois da sua ascensão aos céus. Isso há mais de 2000 anos atrás. Mas tudo aquilo que ele falou em Mateus 24, que os profetas falaram, como Daniel, Ezequiel, no Velho Testamento, estão se cumprindo e estão a cada dia acelerando. Quer um exemplo? Que às vezes é mal interpretado? Quando a Bíblia fala, o próprio Cristo fala que outro dos sinais da sua vinda seriam guerras e rumores de guerras. Alguns dizem assim: mas guerra sempre houve, desde o início da humanidade. Sim, houve. Agora faça uma pesquisa e veja se nos dias de hoje, nesse último século, início do século agora 21, se a intensidade, se a quantidade de guerras não é muito maior, não são muito maiores em um curto espaço de tempo do que há séculos e séculos atrás. Vejam o motivo das guerras hoje para os motivos das guerras anteriores. Não que eu esteja aqui justificando guerra, não, nem sou contra isso. Sou a favor da paz, porque sirvo ao príncipe da paz. Mas o que Cristo está falando e nos está dizendo é que nos últimos dias haveriam muito mais guerras. E a verdade é essa: guerras entre países, guerra entre irmãos, guerra entre nações, guerras civis acontecendo, guerras armadas, guerras intelectuais e a guerra espiritual, muito mais acirrada hoje. Eu poderia falar aqui das doenças, das calamidades, das pandemias, mas eu quero me atentar apenas aqui ao texto que nós lemos sobre os dias de Noé, que é muito mais essa questão da despreocupação com aquilo que é sagrado, ou melhor dizendo, a profanação daquilo que é santo, daquilo que é sagrado. Também dizer que o homem está muito mais voltado para o seu interior, para aquilo que o apraz. Ele deseja isso é visível até na questão das igrejas hoje, das igrejas que existem por aí. Existe igreja para cada tipo de pessoa e de gosto. E isso é um perigo, porque as pessoas elas estão banalizando o Evangelho e criando uma gama de religiões que prendem o homem e não o libertam, o levando a viver uma vida enganada. Eu não vou ficar nesta igreja porque eu não me identifico com ela. E aí vai para outra. Essa aqui também não gosta da pregação do pastor e vai para outra.